Fala turma, tudo bem? Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise e recapitulação do que aconteceu no BIT, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Bora lá para o gráfico ver o que a gente tem, né? Bom, primeiro de tudo, hoje é dia 27, última sexta-feira do mês de setembro, a gente tem o vencimento do contrato futuro do BIT, a gente vai partir do BIT V24 para o BIT X24 a partir do próximo da próxima sessão, tá? A partir do próximo pregão. Então, sempre na última sexta-feira do mês é quando a gente tem o vencimento do contrato do BIT, beleza? Em termos de liquidez, a gente segue tendo um contrato com uma liquidez parecida com as semanas anteriores, entre 10 e 20 contratos em média por nível de preço, nos preços mais próximos do último negócio, né? Uma semana com um volume financeiro um pouquinho abaixo das semanas anteriores. 16,4 bi negociados nessa semana, né, frente a 19,25 da semana anterior, tá? Já na semana retrasada, 22,65, então uma leve queda aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, em termos de volume financeiro. A gente segue ainda dentro da lateralização aqui no gráfico semanal do BIT, não tivemos nenhum movimento contundente acontecendo recentemente, olhando por esse tempo gráfico, claro, com exceção desse movimento vendedor aqui, onde a gente teve uma semana vendedora mais forte, uma abertura num gap de baixa, né, mas não teve continuidade, o mercado reverteu. Ou quando a gente olha para as semanas aqui, as últimas semanas, são 3 semanas compradoras, o mercado consegue superar uma máxima anterior aqui intermediária dentro dessa lateralização, mas ainda nada muito contundente, né? São barras sobrepostas, barra de indefinição nessa semana que vem fechando agora. Então a gente não tem nenhum movimento característico de tendência sendo formado aqui por enquanto. Talvez, se na semana que vem a gente ter alguma aceleração desse movimento aqui, uma nova barra compradora, alguma coisa assim, aí a gente começa a adotar uma característica de composição de perna mais parecida com composição de tendência, né? Afinal de contas, seriam 4 barras compradoras, existe uma região sem reteste aqui, ó, entre máximas e mínimas, né, da semana atual com a semana retrasada. Aqui ficaria uma outra região, né, se fosse o caso de acontecer uma semana como essa desenhada, e aí teríamos uma perna um pouco mais interessante compradora aqui, trazendo uma composição de movimento diferente do que a gente tem no resto dessa lateralidade. Mas por hora a semana vem fechando como uma semana de indefinição. Se a gente desce aqui para o gráfico diário, a gente nota que ao longo dessa semana, né, os pregões que aconteceram aqui são todos pregões de indefinição, né, com exceção do dia de hoje, que foi um pregão onde o preço negociou numa faixa levemente diferente, né, dessa faixa dos pregões anteriores dessa semana, desde o dia 23 para frente, né, são todas barras de indefinição, barras que quase abrem e fecham no mesmo preço, o mercado praticamente o que andou nos gaps, e não tem nenhuma composição interessante em termos de desenvolvimento de preço já, né? Como eu falei, esse pregão de hoje, sexta-feira, é o pregão que negocia acima dessa máxima anterior aqui do gráfico diário, que é o 357,160, mas também não tem um fechamento contundente, né? A gente tem aqui uma barra de indefinição, não tem uma perna forte sendo constituída aqui desde a mínima do candle 220 e, portanto, não parece ser uma superação muito convincente dessa região das máximas aqui, dessa lateralidade do gráfico diário, né, que está dentro da lateralização do gráfico semanal. Né? Quando a gente olha para esse movimento, até tem projeção, né, para algum preço um pouco mais alto, aqui região do 380 a 280, né, casa com essa máximazinha anterior do início da perna vendedora aqui, mas olhando o fechamento desse dia, não parece ser um fechamento muito contundente. Claro, existe a região sem reteste entre a mínima do dia de hoje e a máxima do dia de anteontem, né? Mas, como eu já falei, são todas barras de indefinição. A composição dessa outra perna anterior aqui também, o mercado só andou em gaps, né? Durante o pregão, a gente teve pregões de indefinição, pregões laterais, e não tem uma composição de perna tão interessante. Talvez, no pregão da segunda-feira, se a gente tiver alguma continuidade desse movimento no contrato novo, talvez fique mais interessante, né, para a gente adotar uma postura de tendência, né? Ou seja, um viés de tendência nesse movimento do gráfico diário, para um eventual teste, quem sabe, dessa região das máximas anteriores aqui do gráfico semanal. É claro que a projeção da perna aqui é o primeiro ponto importante, 380 a 280, e a região do 401, 280 também seria a próxima resistência importante na minha visão. Descendo para tempos gráficos menores, aqui 60 minutos, né, o 60 também era uma lateralização, alto na lateralidade do gráfico diário,
né? E no pregão de hoje a gente tem então superação desse movimento, né, com abertura em gap de alta e a primeira barra trazendo alguma continuidade aqui acima das máximas anteriores, né, que a gente tem marcada no gráfico semanal. Desculpa, no gráfico diário. Então o mercado abre no gap, traz uma continuidade, dá uma desacelerada na barra 2, barra 3 tenta trazer mais alguma continuidade, mas na barra 5 a gente já tem testes abaixo de barras anteriores. Então aqui a gente já tem uma perna de impulsão, uma perna de correção, um teste acima da barra 7, que é uma tentativa de retomada, né, e por enquanto não temos testes abaixo de barras anteriores, tá? Ainda podemos classificar aqui os 60 minutos como uma tendência de alta, quando a gente mede a correção desse movimento, a correção de 50% ainda não foi violada, né? Eu particularmente só passaria a considerar isso aqui como uma falha de rompimento do gráfico diário, quando o mercado perdesse essa região de correção aqui e voltasse a trabalhar abaixo do 357,160, porque daí a gente teria provavelmente invalidação da tendência de alta do gráfico de 60 minutos, né? E possivelmente isso, né, acabaria compondo uma barra vendedora voltando, né, para dentro da lateralização aqui do gráfico diário, depois de um fechamento que não é um fechamento convincente, né? A perna já é uma perna bastante fraca em termos de composição por conta dos candles que a compõem, e aí se a gente tivesse uma reversão desse pregão comprador aqui de hoje, voltando a trabalhar para dentro da região da lateralidade, isso aqui me pareceria muito mais uma falha de rompimento do que de fato um início de tendência saudável com essa composição aqui que acabou acontecendo, tá? Então, é uma pena se o mercado realmente perder esse ponto de correção aqui, porque dizima praticamente minhas perspectivas de que o mercado possa tomar uma tendência, né? Quando a gente tem o mercado superando máximas de tempos gráficos maiores, como aqui, né, e ele já evolui direto para uma correção complexa, já não é o ideal, né? Essa correção que já é uma correção que está se estendendo por muito tempo. Normalmente eu gosto de ver as tendências que começam com movimentos mais contundentes, né? Talvez uma outra continuidade aqui, depois uma desaceleração, e aí quem sabe um teste abaixo de barras anteriores, né? Alguma correção curta e rasa, e de preferência já uma tentativa de retomada. Tá? Geralmente essas tendências aqui, em termos de composição de movimento, tendem a ser tendências mais longas, tendências mais duradouras, tá? Quando o mercado já começa, traz uma barra de rompimento, né, um gap, barra de rompimento, já desacelera na sequência, normalmente isso aqui já é uma tendência que costuma não durar tanto tempo. Não significa que o mercado não possa realmente tomar tendência aqui, depois dessa correção, né? A mínima da barra 7 aqui, inclusive, é um ponto importante, gostaria de monitorar ele ao longo dos próximos pregões, porque pode ser um ponto, junto com um ponto de correção, que atraia os olhos dos compradores do mercado, e aí talvez a gente tenha uma tentativa de retomada e quem sabe até uma superação da máxima, gerando uma nova impulsão aqui dessa tendência, buscando a projeção do movimento. E aí, se isso acontecer, né, se o mercado realmente conseguir buscar a projeção desse movimento, acho bastante possível, sim, que passemos a considerar o mercado como uma tendência de alta e novas correções complexas podem ser correções interessantes para serem operadas a favor da tendência dos 60 minutos, tá certo? Acho que esse é o cenário mais interessante, porque como eu falei, se o mercado perder o ponto de correção aqui, a gente volta a trabalhar abaixo das máximas da lateralidade do gráfico diário, e aí possivelmente a gente fica preso aqui, né, num movimento mais lateral, onde a gente tende a ver barras de indefinição na maioria do tempo, tende a ver barras sobrepostas, barras boas sem continuidade, e é um cenário mais travado, como foi, por exemplo, o cenário dessa semana aí nos pregões, onde a gente teve praticamente só dias de indefinição, tá certo? Aqui embaixo você tem um botãozinho para deixar o like se você gostou do vídeo, tem um botão também para você se inscrever no canal e ativar as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima sexta-feira. Valeu, um abraço e tchau, tchau!